Depois de uma leitura extremamente pesada, que essa eu resenhei para vocês, eu fiz uma leitura essa semana extremamente gostosa de se fazer. Mas antes de revelar essa belezinha literária, oi leitores, eu espero que todas, todos e todes estejam muito, muito bem e cheio de leituras. Gente, antes de falar sobre o livro, eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, porque ele é feito para vocês e com vocês. E sem vocês, esse canal não teria o brilho, o viço que ele tem. E sem mais enrolação, vamos agora falar sobre o livro. Gente, esse livro é aquele típico livro que a gente lê num dia chuvoso. Eu sei que vocês gostaram bastante daquelas indicações que eu fiz falando de livros para ler em dias chuvosos. Essa semana eu tava super nessa vibe, né? Caiu um temporal assim essa semana. Passou o dia inteiro, mas inteiro chovendo, gente. E eu, que não sou besta nem nada, aproveitei esse momento para ler. Sabe, aquele momento que você quer estar ali num lugar bem quentinho, aquele dia frio, você ouvindo o gotejar da chuva no teto, ouvindo somente os pássaros e a chuva no teto e essa chuva se estender o dia inteiro, inclusive durante a noite. Esse climinha é uma ótima pedida para um livro como esse. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que 12 Contos Peregrinos de Gabriel Garcia Marques. Isso mesmo, gente. Quem já vem assistindo os meus vídeos sabe que eu sou um tanto quanto apaixonada pelos livros do Gabriel Garcia Marques. São as minhas paixões, o Gabriel Garcia Marques e a Isabel Allende, né? E o que acontece? Esse livro, ele é um livro de contos, são contos que o Gabriel escreveu em vários momentos da sua vida, tanto é que no final de cada conto tem o ano que ele escreveu. Então, esses contos, eles se passam em diversos lugares do mundo, né? Cada um com uma história diferente. Eu digo que alguns deles são contos labirínticos, né? Eu falo assim, porque eu vejo como muitas vezes um labirinto. Por quê? Porque as histórias elas começam. Algumas delas começam ali com um objetivo inicial e muitas vezes as pessoas rodam, as personagens rodam e não conseguem chegar naquele objetivo, mas isso não deixa os contos ruins, muito pelo contrário, os contos são incríveis justamente por essa pegada. E outra coisa que deixa mais interessante é que os contos que o Gabriel traz nesse livro, eles trazem ali uma miscelânea, né, entre o realismo mágico e o nosso cotidiano. Eu vou trazer apenas alguns trechinhos de alguns dos contos que eu achei muito interessante e que me fez ficar no livro. Um desses contos já me havia sido apresentado em sala de aula. Um professor na faculdade trouxe um conto desses do Gabriel para a gente debater desse livro, e foi por isso que eu peguei essa indicação que o professor maravilhosamente indicou. E, gente, esse conto que ele nos trouxe foi Só Vim Telefonar, e esse conto ele vai contar a história da Maria. A Maria que simplesmente para você ver como são coisas assim bem cotidianas e que acabam se tornando assim algo grandioso. A Maria, ela vinha de Saragoça, né? Ela vinha na Espanha, né? Desse lugar, né? Que tinha ido visitar alguns parentes. Só que aconteceu de cair uma forte chuva, o carro que ela tinha alugado acabou quebrando e ela acabou ficando sem ter como se comunicar com o seu esposo para dizer que ela ia atrasar um pouco, enfim, ela ficou no meio do nada, né? Para você ver como que são as coisas, ela ficou no meio do nada. E aí o que acontece? Ela ficou lá no meio do nada, ela viu um ônibus passando e pensou: poxa vida, vou pegar uma carona. Por que não, né? Chegar num canto mais próximo, eu arrumo um telefone, falo com meu esposo e tá
tudo certo, ele vai estar avisado e vai ficar despreocupado comigo. Beleza. O que Maria não pensava e não percebeu logo é o seguinte: ela entrou nesse ônibus, pediu carona, o pessoal viu que ela estava encharcada pela chuva, né? Com roupas, né? Ela estava com as roupas amassadas, né? Com trajes que não condiziam com aquela época, né? Pelo menos para uma mulher naquela época, por volta ali de 1977, enfim. Sozinha, no meio do nada, eis que o ônibus parou, ela subiu no ônibus, né? Com o intuito de pegar uma carona, e uma senhora habilmente e gentilmente ofereceu um lugar para ela sentar ao lado dela. Ofereceu inclusive uma manta para que ela se aquecesse, porque estava muito frio. E essa mulher sentou-se no ônibus, né? Aproveitou a carona, percebeu que tinha algumas outras mulheres que também estavam dormindo nesse ônibus, também enroladas nessas mantas. E o que aconteceu? Ela ficou ali embalada com o balanço do ônibus, né? Eu acho que muitos de vocês devem ter tido essa sensação de estarem no carro, no balanço assim do carro, e dá aquele sono, né? Aquele soninho. Então, ela acaba adormecendo no embalo, né? Do transporte. Eis que quando Maria acorda, ela já está bem longe daquele lugar que ela havia sido encontrada, onde ela pegou aquele ônibus. E ela chega num lugar um tanto quanto diferente, né? Um lugar que me parece ser um lugar, um prédio, né? E a princípio ela não estranha nada, né? Ela desce naquele lugar, pergunta onde estão. E a mulher, né? Gentilmente fala que já ela vai saber onde ela está, mas que ela ficasse tranquila. E ela fala: Poxa, vocês sabem onde tem um telefone? Porque eu queria falar, né, com meu esposo. E ela fazendo aquele diálogo só. E ela disse: Já você vai encontrar o telefone para você telefonar para o seu esposo, é só você entrar aí. Só que ela notou que tinham algumas mulheres que estavam no estilo meio que uniformizadas. E, além de estarem uniformizadas, leitores, como se fossem guardas, né? Existiam algumas mulheres que estavam, que eram essas mesmas mulheres que desceram desse ônibus, estavam meio que padronizadas e sendo colocados números, né? Como se fossem crachá com números nessas mulheres. Eis que, o que acontece? Ela passa pelos portões desse prédio, né? E começa a se dar conta, ao observar aquele lugar, né? Um lugar que tem cara de hospital, e ela começa a perceber que ela, na verdade, foi levada nessa carona para um hospital psiquiátrico. Então, o que acontece? Essa mulher, as pessoas viram aquela mulher no meio do nada, toda encharcada, né? Perto, assim, no meio do nada mesmo, não tinha nada por perto. E o que eles deduziram, queridos leitores? Que ela estava, que ela tinha perdido, né, o juízo, que ela não estava bem, né? Que ela era uma paciente psiquiátrica, né? O que muitas vezes acontecia com mulheres. E ela começou a se dizer o que acontecia muitas vezes com mulheres que muitas vezes não atendiam os pré-requisitos da sociedade, que naquela época uma mulher, num tempo desse, estaria em casa, né? Ou com algum filho, cuidando de seu filho ou cuidando de seu marido, e não no meio do nada, enfim, coisas provenientes do machismo, né? Mas o que acontece? No moral da história, o que acontece? Ela tenta ligar para esse marido, né? Um marido que desconfiava o tempo inteiro dela, né? Que achava que ela traía ele, porque ela era uma atriz, ele conheceu ela nesse meio artístico. Inclusive, esse marido dela era um artista também, né? Só que o marido dela era um mágico. E ele suspeitou dela o tempo inteiro e achava que ela tinha fugido com algum outro homem. E ele demorou a buscar ela. Tipo, demorou a buscar no sentido de procurar por ela.
E eis que foi passando o tempo, né? Ela conseguiu telefonar para ele, mas vejam só o que aconteceu. Maria foi reduzida a um número e simplesmente foi incorporada àquele lugar. Então, quando esse marido chegou lá, primeiro que ele já foi interpelado por um homem, que era o diretor do hospital psiquiátrico, e ele já começou a dizer que ela tinha chegado em crise e muitas outras coisas inverídicas. E o que é que ele fez? Acreditou nesse homem. E, gente, eu não vou mais contar o final dessa história, porque eu já tô dando spoiler demais. Isso é um dos contos, tá, gente? Porque tem muitos outros mais que são bem cotidianos que você para e pensa, gente, poderia ter acontecido comigo. Alguns deles, porque outros misturam ali realismo mágico, como, por exemplo, um dos contos em que duas crianças, o sonho deles era de ter um barco, né? E os pais acabaram comprando um barco para eles. E esses meninos brincavam com esse barco dentro de casa e acabou que, enfim, das lâmpadas da casa brotavam não, né? Brotava água e esses meninos acabavam navegando entre os objetos da sala e de toda a casa. Gente, é um livro sensacional, que só vocês lendo para vocês terem essa experiência, porque cada conto traz ali uma pegada diferente que você não consegue simplesmente largar esse livro, sabe? Então, é um livro para você que tá com alguma ressaca literária, para você que tá ali num dia de chuva, que você, não vou sair de casa hoje porque tá um caos aqui na cidade, né? Tá chovendo muito, não tem como tá saindo. Então, senta e pega esse livro para ler que tu não vai se arrepender. Juro para vocês. E é essa a minha indicação de hoje, leitores. Eu espero que todas, todos e todos tenham gostado dessa indicação. E eu super indico esse livro, 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques. É isso, meu povo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É isso. E eu fiz com todo o carinho do mundo para vocês. Cliquem em gostei, se inscrevam, viu, nesse canal. Beijo e até a próxima resenha.